Você já imaginou como um sonho de liberdade pode ser destruído por simples palavras? Em meio às montanhas de Minas Gerais, um grupo de homens ousou conspirar contra o poder colonial, buscando um Brasil independente. Mas o que parecia um segredo bem guardado foi lentamente desfeito, não por batalhas ou invasões, mas por denúncias que chegaram como flechas certeiras, derrubando tudo que eles construíram em silêncio. Neste vídeo, vamos revelar as 6 denúncias que, como verdadeiras rachaduras invisíveis, quebraram a base da Inconfidência Mineira e transformaram heróis em mártires. Prepare-se para uma história cheia de traição, medo e jogadas políticas que mudaram o rumo da nossa história. Joaquim Silvério dos Reis foi o principal responsável pela denúncia que levou à queda da Inconfidência Mineira. Ele era um dos conspiradores, porém, enfrentava graves problemas financeiros e tinha dívidas enormes com a coroa portuguesa. Ao perceber que o movimento poderia ser descoberto, fez um acordo secreto com as autoridades para denunciar os planos e os participantes da conspiração. Em troca, Joaquim buscava o perdão das dívidas e a promessa de uma recompensa financeira e social. A sua denúncia foi detalhada e revelava toda a estrutura e organização da Inconfidência, incluindo nomes, datas e estratégias dos envolvidos. Essa delação foi decisiva para que as autoridades coloniais agissem rapidamente, prendendo os principais membros antes que a revolta ganhasse força. Além disso, a traição de Joaquim abalou a confiança entre os conspiradores, fazendo-os desconfiar uns dos outros, o que enfraqueceu o movimento internamente. A atitude dele é lembrada como uma das maiores traições da história do Brasil, pois colocou em risco um dos primeiros movimentos decisivos contra o domínio português. A denúncia feita por Joaquim Silvério dos Reis não só salvou sua pele como colaborador da coroa, mas também certificou que a Inconfidência Mineira fosse esmagada antes que pudesse se concretizar. Essa ação revelou o papel das ambições pessoais em meio ao contexto político da época, mostrando que os ideais de liberdade muitas vezes dividiam-se com interesses individuais. O capitão José Álvares Maciel foi uma peça importante no desmascaramento e na repressão da Inconfidência Mineira. Na época, Maciel ocupava um cargo militar importante na capitania de Minas Gerais e tinha a missão de garantir a segurança e ordem estabelecidas pela coroa portuguesa. Assim que soube das movimentações suspeitas dos conspiradores, ele agiu com rapidez e precisão. Maciel recolheu informações relevantes e comunicou às autoridades superiores sobre os planos de rebelião. Sua denúncia foi fundamentada em investigações realizadas por ele mesmo e por agentes da coroa que estavam atentos a movimentos subversivos. Dessa forma, o capitão não apenas denunciou a existência da conspiração, mas conseguiu antecipar possíveis ações revolucionárias. Essa eficiência foi crucial para que os principais inconfidentes fossem presos antes que pudessem mobilizar apoio popular ou iniciar qualquer levante armado. A ação de José Álvares Maciel mostrou a força do aparato militar colonial e a capacidade do governo português em monitorar e neutralizar ameaças internas. Além disso, a denúncia dele serviu como um alerta para outras capitanias, implicando que o domínio português no Brasil ainda era firme e com reflexos imediatos para qualquer movimento opositor. A atuação do capitão destacou a importância da lealdade das autoridades militares locais para o controle do território e para a manutenção da ordem vigente durante os anos que antecederam a independência do Brasil. Além das denúncias oficiais e militares, a Inconfidência Mineira foi comprometida por vazamentos no seio da sociedade da elite colonial. Os conspiradores, apesar de planejarem sigilo, mantinham contatos e trocavam informações em ambientes sociais como salões, festas e reuniões que envolviam a elite de Ouro Preto e de Minas Gerais. Essas ocasiões, destinadas ao convívio e à troca de ideias, acabaram tornando-se um ponto vulnerável para o grupo. Muitas vezes, informações confidenciais escapavam por conversas descuidadas ou por pessoas não totalmente confiáveis presentes nesses encontros. Tais vazamentos alcançaram pessoas ligadas à administração colonial e oficiais portugueses, que passaram a monitorar os passos dos conspiradores. Essa exposição social contribuiu para a cadeia de denúncias que desmontaram os planos da revolta antes mesmo de sua concretização. O vazamento nos círculos sociais mostra como a conspiração não conseguiu manter plena confidencialidade, fator essencial para qualquer revolta bem-sucedida. Além disso, demonstrou que o medo e a desconfiança permeavam esses grupos, que se viam sob constante risco de serem traídos ou expostos.
A dispersão de informações sensíveis nesses ambientes reforçou a vigilância da coroa e enfraqueceu dinamicamente a coesão entre os inconfidentes, levando-os a um estado de paranoia e isolamento progressivo. Por fim, esse rompimento do segredo foi um dos elementos decisivos para o fracasso do movimento, revelando a fragilidade da coordenação social e política naquele momento histórico crucial. Os militares que permaneciam fiéis à coroa portuguesa desempenharam papel fundamental no fracasso da Inconfidência Mineira ao denunciar informações sobre os conspiradores. Em uma colônia onde as forças armadas mantinham controle e vigilância constante, muitos oficiais eram comprometidos com a manutenção da ordem portuguesa. Ao perceberem movimentos estranhos e suspeitos entre as elites locais, esses militares passaram dados importantes para as autoridades civis e políticas do governo colonial. Com essas informações, foi possível montar uma rede de vigilância e ação que antecipava os passos dos rebeldes. A confiabilidade e lealdade desses militares facilitaram a rápida prisão dos principais acusados, impedindo que o movimento se propagasse. A participação dessa ala militar demonstrou o poder de controle exercido pelo governo português através de seu aparato bélico, garantindo que nada escapasse ao seu alcance. O apoio dos militares foi determinante para intimidar e sufocar qualquer tentativa de insurreição. Além disso, essa denúncia oficial militar contribuiu para a legitimação da repressão e dos processos judiciais realizados contra os inconfidentes. Dessa forma, o braço militar da coroa reforçou sua dominância colonial e a capacidade de deter movimentos considerados perigosos para o domínio português no Brasil no final do século XVIII. A Igreja Católica, instituição poderosa na América Portuguesa, teve papel importante na denúncia contra a Inconfidência Mineira. A Inquisição e o clero português atuavam para manter a fé e a ordem religiosa, além de garantir a submissão política aos interesses da coroa. Muitos padres e membros influentes da Igreja, que tinham conhecimento das articulações dos inconfidentes, agiram como informantes das autoridades coloniais. A Igreja via o movimento com desconfiança, pois a proposta republicana e a busca por independência ameaçavam não só o governo secular, mas também as bases do poder eclesiástico na região. A instrumentalização da religião para denunciar os conspiradores serviu para justificar o papel punitivo e repressivo da coroa, codificado como defesa tanto da fé quanto da política. Essas denúncias e delações feitas dentro do clero foram decisivas para a ampliação da rede de vigilância e para o endurecimento das investigações sobre os inconfidentes. O medo da perseguição religiosa estimulou que certos religiosos colaborassem ativamente com as forças coloniais. Assim, a Igreja foi um dos pilares da ordem vigente, contribuindo para o fracasso da Inconfidência Mineira através da denúncia e da pressão moral e social sobre seus membros. Além das grandes traições e denúncias oficiais, a Inconfidência Mineira foi enfraquecida por relatos anônimos e contribuições vindo da população comum. Naquela época, muitos habitantes das regiões mineradoras tinham receio das consequências de uma revolta contra a coroa. O medo da repressão violenta e das punições severas levou diversos cidadãos, sem vínculos diretos com o movimento conspiratório, a denunciar suspeitas e comportamentos considerados subversivos. Essas pequenas delações anônimas criaram um ambiente de constante vigilância e desconfiança. As autoridades portuguesas incentivavam essas denúncias, garantindo que não apenas os grandes nomes da elite fossem monitorados, mas que o controle social se disseminasse até as camadas populares. Esse movimento popular de denúncia aumentou a pressão sobre os conspiradores, dificultando a organização e o recrutamento de novos adeptos para a causa. O fenômeno das denúncias populares revela como o medo e a insegurança moldavam o comportamento social na colônia, onde a luta por liberdade era minada também pela delação entre os próprios pares e vizinhos. Em suma, essas ações anônimas foram parte fundamental para a manutenção do poder colonial e para o desmantelamento da conspiração que buscava a independência do Brasil. A Inconfidência Mineira nos ensina que não são apenas as armas que definem uma luta, mas também as palavras, ou as denúncias, capazes de desmoronar até os planos mais ousados. Entre traições pessoais, vazamentos sociais e delações anônimas, vimos que a luta por liberdade enfrentou inimigos em todos os cantos, até mesmo dentro do próprio grupo. A saga desses conspiradores é um lembrete poderoso de que o caminho da revolução é tão tortuoso quanto cheio de surpresas, e que a história do Brasil foi moldada por sombras tão intensas quanto seus ideais de luz. Curioso para saber mais histórias onde um simples segredo mudou tudo? Inscreva-se e fique com a gente para explorar mais mistérios que fizeram o Brasil ser como é.